Bom dia, senador. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar e contribuir com o trabalho dessa comissão. Gostaria de saudar os demais senadores, na pessoa do senador do Ceará, o senador Inácio Arruda, e os demais participantes da comissão. Bom, eu achei bastante interessante essa oportunidade, isso é uma honra para mim, porque, entre outros aspectos, eu me considero um dos, digamos assim, dos dinossauros do setor eólico no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar do governo no estado do Ceará, na Secretaria de Infraestrutura, responsável exatamente pela formulação das políticas estratégicas de energia para o estado do Ceará, nos idos de 98 até 2008, basicamente, como subsecretário de Energia no governo Tasso Gereissati, governo Lúcio Alcântara e ainda continuando no governo do Cid Gomes. Essa experiência me trouxe a visão do pioneirismo associado aos desafios e, na sequência, chegar a esses resultados que a minha colega Elbia considera virtuoso, né? Quer dizer, eu também fui o primeiro presidente e fundador da Associação Brasileira de Energia Eólica, da ABEÓlica, nessa época, ainda como governo. A situação que mostra os desafios daquela época e as perguntas e as propostas que eram feitas naquela situação se tornaram viáveis. Ou seja, o Ceará foi pioneiro, foi o primeiro estado, o primeiro governo, o primeiro estado que executou, para fins de geração de energia, as primeiras medições. Isso aí, antes até de eu chegar no estado do Ceará, de eu voltar ao estado do Ceará, aí na final de 90, aliás, nos inícios dos anos 90, e foi o primeiro estado também que fez construiu um primeiro parque para comprovar a viabilidade do uso da energia eólica comercialmente. E, nessa sequência, fez o primeiro leilão de compra de energia eólica. Quer dizer, hoje, em abril de 99, quer dizer, há 14 anos atrás, foram inaugurados 15 megawatts comercialmente contratados pela concessionária local, a Coelce. Quer dizer, esse pioneirismo fez com que o setor de energia elétrica no Brasil, governo federal, percebesse a possibilidade de utilizar a energia eólica na matriz, coisa que naquela época nós tínhamos sempre uma reação. Nós não precisamos de energia eólica porque nós temos a hidrelétrica. Claro, nós temos a hidrelétrica, mas nós temos a possibilidade de completar a hidrelétrica com a eólica. Por quê? Porque ela existe, nós temos o potencial, como a Elbia falou agora, um dos melhores do mundo. Nós temos os ventos, principalmente os ventos alísios do Nordeste do Brasil, diferenciados, ou seja, também é um termo que nós utilizamos lá atrás, naquela época. Nossos ventos são ventos educados. Nós temos uma relação de velocidade média com a velocidade máxima de rajada muito próxima, o que facilita muito o dimensionamento e o projeto, a solução de transformar a energia elétrica a energia cinética do vento em energia elétrica. Quer dizer, essa visão lá atrás enfrentou bastantes desafios e eu vou seguir a orientação, inclusive, do secretário,
e não vou repetir, basicamente repetir a apresentação. A apresentação da Elber, vou me tecer a situação local da experiência que eu tive no Ceará nessa época. O Ceará, também como pioneiro, avançou e criou a Câmara Setorial de Energia Eólica. Nós temos um órgão consultivo que congrega todos os players do setor de energia, mais especificamente do setor de energia renovável, e que permite ao governo conhecer as dificuldades, conhecer os gargalos do setor. Isso no estado do Ceará se repete para outros setores, para a agricultura, para flores, frutas, vários setores têm a figura da Câmara Setorial. E a nossa Câmara de Energia tem obtido um sucesso impressionante. Quer dizer, nós temos mostrado os gargalos e temos tido o retorno disso. Nós conseguimos mudar as regras ou os procedimentos de licenciamento ambiental. Foi o primeiro gargalo que nós tivemos na implantação ainda do Proinfa, na primeira fase, digamos assim, porque a fase 0 que eu considero foi a experiência do estado do Ceará, com 15 megawatts. Depois, nós tentamos convencer ao governo a execução do Proeólica, um programa para o Nordeste com 1.200 megawatts. 1.200, e não, ele se transformou no Proinfa. Ele não ficou só para a eólica, muito justo, e incluiu aí a PCH e a biomassa. E nessa fase nós tivemos um grande desafio que foi e foi responsável pelos atrasos, os grandes atrasos do Proinfa, foi o meio ambiente. Quer dizer, é uma situação um pouco paradoxa. Você está implementando uma fonte renovável, uma fonte limpa, e tem problema justamente com o meio ambiente. Justificado, tinha uma série de procedimentos que nós conseguimos vencer e modificar essa configuração. O outro gargalo, outra dificuldade era exatamente saber quanto de energia, quanto de potencial nós tínhamos. Como a Elbia mencionou, o governo brasileiro, o governo federal, o Ministério, realizou o Atlas Eólico em 2000, se não me engano, em 2002, o Atlas Eólico brasileiro. O estado do Ceará fez em 2000, 2001, o primeiro Atlas Eólico de um estado no Brasil. E a preocupação era justamente em sobrepor, quando se traz a amostra para o investidor, o potencial de energia, a localização de onde tem a fonte, onde tem o vento, a superposição das necessidades de infraestrutura que aquele investimento necessita. No caso, por exemplo, acesso rodoviário e linha de transmissão. E eu fui responsável, tive o prazer de ser responsável por esse trabalho, e esse trabalho existe hoje e mostra exatamente as necessidades da infraestrutura para atender o potencial específico do estado do Ceará, que eu acredito que o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte são os dois estados onde tem a maior capacidade, o maior potencial de energia eólica, inclusive offshore, inclusive no mar. E essa sobreposição da necessidade de infraestrutura, nós tivemos um trabalho, um resultado, onde mostra uma necessidade de uma linha de transmissão litorânea, uma linha de transmissão onde ela tem a capacidade de captar previamente à execução de um leilão, previamente à contratação do parque, ou seja, a utilização do pensamento, do planejamento antecipado, da proatividade, no sentido de construir a infraestrutura que se vá realmente utilizar para captar aquela energia. Que hoje a gente tem aí o problema justamente de sincronismo. Não há um planejamento sincronizado, de forma que o parque eólico
é concluído, pode gerar, mas não pode transmitir, porque a linha de transmissão ainda não foi concluída. Um outro gargalo era a situação de pesquisa e desenvolvimento. Nós sabíamos que os ventos, por essa característica de relação entre velocidade média e velocidade máxima, mereciam atenção especial, porque todos os equipamentos na indústria eólica naquela altura eram dimensionados para a situação europeia, onde tem uma relação de velocidade média baixa e a velocidade de rajada muito alta. Então, eles eram equipamentos muito robustos, muito caros. E a percepção de alguns fabricantes no sentido de otimizar e utilizar da classe S, que é a classe especial, para a utilização para o mercado brasileiro foi substancial no sentido de reduzir o custo esse preço da energia, senador, que a gente tem hoje. Quer dizer, foi a visão da pesquisa, mas que não foi feita por nós, brasileiros. E isso foi o virtuoso agora, eu volto a dizer, a gente está vendo agora. Nós tivemos um recente trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual eu tive a oportunidade de participar, onde o Ministério reconhece, nós temos que recuperar o passado e fazer um programa de pesquisa e desenvolvimento voltado para a energia eólica, porque naquela altura dizia assim, simplesmente, não, a energia eólica, a tecnologia da energia eólica está consolidada, é conhecida, então basta comprar e instalar. Não é bem assim, as características são outras. Um outro gargalo, uma outra dificuldade, um outro desafio é a capacitação. Isso nós estamos também na Câmara Setorial levando ao governo do Estado e temos já a reverberação, a repercussão desse nosso grito, no sentido de a preocupação de que na construção, inclusive na construção dos parques, a utilização de mão de obra importada. É um absurdo, eu considero um absurdo como brasileiro, a gente ter que, até mesmo o montador do parque eólico não ser formado no Brasil. E, nesse sentido, não só do montador, do tecnólogo e do engenheiro, nós estamos com uma repercussão que começou com a própria Universidade Federal, na criação de um curso de engenharia de energias renováveis, e agora, recentemente, nós estamos já, o Estado com a CNI, Senai e Federação da Indústria do Estado do Ceará, a criação de um centro de referência para capacitação, não só de mão de obra, como também de serviço, que inclui aí certificação de aerogeradores, certificação de perfis de par, certificação de painéis fotovoltaicos, certificação de inversores, também para a indústria de energia solar, que é um comentário que será o próximo passo, a indústria solar na utilização pela microgeração. Nessa capacitação de serviço, eu também tive a oportunidade de criar o Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente, o CENEA, lá no Ceará, que em 2007 nós conseguimos montar o primeiro túnel de vento com o objetivo de calibração de anemômetros para a indústria eólica. Está lá o nosso túnel de vento do Nordeste, o primeiro do Nordeste. Ainda com dificuldades de recurso, foi um convênio do governo do Estado com o Ministério de Minas e Energia. Também no sentido de trazer a capacitação de serviço, a prestação de serviços voltada para a indústria eólica. Enfim, esses desafios, essas dificuldades e o rompimento dessas dificuldades nos trouxeram hoje a situação que nós estamos, mas ainda não está
completamente consolidada. Nós estamos no Ceará com 6 fábricas, entre elas aerogeradores, Paz, Torres e Nacelles. A maioria delas, quer dizer, absolutamente todas, não, uma é brasileira, a Aeres, de Paz. E tem um programa de P&D excepcional, no sentido de desenvolver um perfil de par adequado às características de vento do Nordeste, do Brasil. E, nesse sentido, uma rentabilização da produção de energia da ordem de 12% a 15% em cima do perfil padrão, que é um perfil mundial, europeu. Então, quer dizer, essa manutenção, a sustentabilidade dessa indústria, e é uma das nossas comissões da Câmara Setorial, é de cadeia de suprimento. O Estado do Ceará tem uma característica de buscar investidores para mudar o perfil de desenvolvimento do Estado. Há muito tempo trabalha a atração de investimento e considera a indústria eólica, a indústria de energia renovável, como estratégica. E, nesse sentido, oferece os incentivos para que essa indústria componha, junto com as fábricas do produto final, que é o aerogerador, um cluster de produção de partes e equipamentos voltado para a energia eólica. Como resultado disso, eu vou passar rapidamente, porque a apresentação da Elbia mostrou absolutamente tudo que a gente tem da radiografia praticamente são slides que repetem o que a Elbia já falou muito bem. Então, o meu testemunho é mais... Mas eu gostaria de ressaltar esse, que é a quantidade de dinheiro, quantidade de investimentos em termos financeiros. Quer dizer, a gente teve uma fase do Proinfa que se estendeu durante 6 anos até a conclusão, com um investimento de 7,7 bilhões de reais, e depois o resultado dos leilões em 3 anos, indo a 7 gigawatts instalados e chegando em 2017 a 8,8 gigawatts, com mais um total de 23 bilhões de investimento. Isso para o Nordeste, do total de 31, coincidentemente, o Nordeste fica com 23%. E o Ceará está com 9,2%. Desse investimento, cria uma geração de negócios que proporciona um resultado que não é conhecido. Por exemplo, o primeiro grande parque do estado do Ceará fica no município, no norte, um pouco mais norte do estado, Camusim. São 104 megawatts. Nós tivemos oportunidade de fazer uma verificação, ainda não temos esse estudo, mas isso pode ser disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, qual foi a repercussão financeira para o município de Camusim. E foi verificado claramente o percentual de acréscimo do PIB de Camusim e, consequentemente, da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios no ICMS do Estado. Então, tem uma repercussão direta. O investimento no município gera uma movimentação financeira de tal forma que traz mais recursos para o município. Volta aí às fábricas, a perspectiva. Bom, basicamente, um ponto que a Elbia mencionou, mas que é bom eu fazer uma complementação. O governo hoje tem a preocupação
como se fosse um freio. Quanto de energia eólica eu posso ter no meu sistema? Como se fosse uma coisa. Até quanto eu posso contratar de eólica? Porque eu já estou preocupado, porque pode dar problema. Quer dizer, isso é um ponto que é muito interessante se discutir muito isso, porque o mundo vê diferente. Nós temos situações na Espanha onde a geração eólica chega a 60%. Na Dinamarca, da mesma forma. E a preocupação do pensamento, do planejamento da indústria eólica, do gestor de utilização da energia eólica no mundo, é justamente de prover as condições para que essa energia seja o máximo possível utilizada e entrar no sistema, entrar na matriz. Então, esse é um ponto também que a gente deve ter muito cuidado e analisar muito bem, ou seja, não tem freio. Pelo contrário, tem que ter um motor empurrando, porque é uma energia que nós temos o potencial, nós temos um grande potencial. Bom, basicamente, muito obrigado, era isso que eu tinha.